A gente sabe que todo o processo de venda, atendimento ao cliente gera muito dado, tá? E o nosso propósito é utilizar esse dado em prol de trazer informação de qualidade, tá? Que seja relevante para facilitar a tomada de decisão e também permitir a automação de processos. Olá, pessoal. Estamos aqui no VTEX Day, segundo dia do evento. Eu sou a Thaís, gerente de Live Marketing da Intracommerce. Estou com o Luiz Fernando, diretor-geral da Infradata. Bem-vindo, Luiz. Obrigada por estar aqui com a gente no nosso Infra Summit Play. A gente vai falar um pouquinho sobre AI no varejo, da cadeia produtiva até o pós-venda. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é tão relevante para o nosso mercado, conta para a gente um pouco mais sobre o que é a Infradata, o que a Infradata oferece, todos os nossos benefícios. Fala um pouquinho mais sobre essa vertical tão importante da Intracommerce. Legal, Thaís. Quero começar agradecendo aí pela oportunidade de estar aqui participando com todo o time no VTEX Day e também participando aqui, compartilhando um pouco de conhecimento e dando uma visão geral sobre nossas soluções. Espero representar aí um time de gente muito fera que tem comigo e vamos fazer aí trazer tudo que a gente conhece para vocês. Falando um pouquinho sobre Infradata, olhando pela perspectiva do varejo, né? A gente sabe que todo o processo de venda, atendimento ao cliente gera muito dado, tá? E o nosso propósito é utilizar esse dado em prol de trazer informação de qualidade, tá? Que seja relevante para facilitar a tomada de decisão e também permitir a automação de processos, tá? Então, basicamente, a gente utiliza dados de comportamento de consumidor, vendas, etc., para olhar para o futuro e fazer uma boa previsão de demanda, trazendo uma série de recomendações que vão resultar depois numa distribuição de estoque, numa compra, tá? Fazendo com que toda a cadeia ali do varejo torne-se mais efetiva. Vamos começar falando sobre esse tema que, para mim, é um dos temas que eu mais admiro e que ultimamente a gente tem visto várias pessoas falando sobre AI, inteligência artificial. Tem tanta coisa para se falar, é um mundo tão amplo, mas para o varejo isso também tem, assim, utilidades que vão do início ao fim, né? Então, fala um pouco, qual o impacto do AI no varejo atualmente? Perfeito. Essa pergunta é muito boa e acredito que vale a gente trazer uma visão de que quando você pensa em IA, tem muita coisa na mão hoje em dia, né? É importante que a gente olhe para soluções específicas para as nossas necessidades, né? Então, às vezes uma IA generativa serve para uma finalidade, mas não serve para outra, tá? Então, tenha sempre essa perspectiva. Quando você tem um problema para resolver, buscar algo que está direcionado àquilo, tá? No nosso caso, por exemplo, a gente realmente constrói modelos e treina modelos de inteligência artificial olhando para o varejo propriamente dito. E quais são as principais etapas ou principais necessidades que a gente enxerga dentro do varejo ou da cadeia de distribuição que a gente resolveu ajudar e construir ferramentas para isso, tá? A primeira delas, que é a base para um bom planejamento, a gente fala da previsão de demanda, tá? Então, todo mundo faz orçamento anual, todo mundo faz planejamento de vendas, todo mundo faz planejamento de produção, de compras e E etc. vamos combinar que a parte do planejamento para o negócio é um dos mais importantes, né? Porque se você não planeja, para sair lá no final é mais difícil. Então, quando a gente consegue usar as ferramentas nesse momento... Exatamente. E planejar também com muito erro, uma margem de erro muito grande, também é ruim, porque a gente acaba tendo uma visão distorcida do que pode ser a realidade. Então, eu posso inferir que a inteligência artificial ajuda a minimizar essas margens de erro. Erros de planejamento. Exatamente. Tá. A partir de uma boa previsão de demanda, você consegue ter uma boa meta de venda, você consegue ter uma boa meta de compra, você consegue se abastecer melhor. Até porque a inteligência artificial ela vai aprendendo com você, né? Perfeito. Então, quanto mais você usa a inteligência artificial no seu planejamento, mais ela aprende sobre o seu negócio e mais informações e dados corretos ela vai te dando. Estou correto? Perfeito, exatamente. Quando a gente fala de usar inteligência artificial ou usar algum modelo convencional, matemático e tal, por exemplo, para previsão de demanda especificamente, tem uma pequena diferença que causa um grande impacto, tá? No modelo matemático, você vai ter o desafio de calibrar manualmente todas as variáveis que vão impactar no teu resultado.
enquanto com inteligência artificial, usando redes neurais, o próprio modelo vai fazendo essas calibrações para você. Então, basicamente, o grande pulo do gato, vamos assim dizer, é você conseguir ter uma acurácia muito maior quando você usa inteligência artificial para previsão de demanda. Então você otimiza time, você otimiza tempo, você otimiza dados, você otimiza informação, você otimiza toda a parte ali do planejamento. Perfeito. Porque ao invés das pessoas gastarem muita energia para calcular, ela já recebe uma informação que tem uma boa acurácia. Legal. Então, ainda sobre essa parte do planejamento, como usualmente, né, a gente vê varejistas, distribuidores, indústrias também utilizando, usa-se o forecast feito por IA como um baseline, como uma referência. E aí compara-se aquilo com uma meta de vendas. Então, meu forecast diz que eu vou vender 1.000, mas eu espero vender 1.500. Então, peraí, marketing, vendas, comercial, o que a gente pode fazer para aumentar 50% as vendas? Legal. Então, a previsão de demanda com EA vira um aliado aí de todo o time que precisa usar a inteligência para fazer com que o negócio cresça. Aí acaba virando um aliado para a empresa inteira, né? Perfeito. Porque não fica só ali nas vendas, vai, como você disse, vai para as outras áreas também, vai para marketing, vai para a empresa inteira. Perfeito. Legal. Depois de ter uma boa previsão de venda, a gente sabe que apostar no que comprar, ou definir o que comprar, o que disponibilizar numa gôndola, é difícil. Tá? A gente acompanha diversos perfis de clientes e tem gente que tem, por exemplo, um acerto entre 40% e 60% da previsão. Isso faz com que boa parte dos produtos ou acabam, né, encerrando seu ciclo de vida, tendo que ser vendido de modo promocional, reduzindo margem, etc. Ou mesmo, em caso de quem trabalha com produtos perecíveis, por exemplo, que o estoque se perca porque o produto venceu. Tá? Então, avançando, né, passando essa parte do planejamento, passando essa parte da previsão de demanda, ter uma inteligência que te recomende como distribuir o estoque que você já tem, te recomende como fazer compras. Se você for uma indústria, por exemplo, te recomende o quanto produzir, para que você consiga garantir o atendimento do nível de serviço ou da cobertura que você espera ter lá na ponta, sem que você tenha que calibrar o estoque para cima. Então, a inteligência artificial te ajuda a buscar um nível de eficiência alto, ou seja, diminuir drasticamente a ruptura, mas sem ficar com estoque excessivo na sua cadeia. Buscar eficiência é o que a gente mais quer hoje em dia, né? A gente, todas as outras empresas do mercado. E, Luiz, como a inteligência artificial está transformando a cadeia produtiva no varejo, desde a produção até a distribuição dos produtos? Conta isso. Muito bom. A gente enxerga vários pontos, né, numa cadeia. Hoje a gente vê bastante indústrias que, de certa forma, está cuidando mais da cadeia até a chegada do cliente, né? A gente tem clientes, inclusive, que são indústrias, aí passa por multicanais, com lojas próprias, com franquias, né? Com diversos centros de distribuição e tudo mais. E a integração disso tudo é extremamente importante. Né? Voltando um pouco no que eu falei sobre previsão de demanda, como comprar, o que se abastecer, etc., eu diria que nesse contexto todo é onde a inteligência artificial está causando um grande impacto. Né? O impacto, então, hoje está na integração dos multicanais. Ajuda nisso. Perfeito, exatamente. Porque você consegue fazer com que, vamos supor, lojas de diferentes perfis. Né? Como é que você vai definir um abastecimento para ela? Muitas vezes falta produto, porque às vezes não cabe na loja. Muitas vezes esse mesmo produto está em uma outra loja, que às vezes não tem aquela demanda toda. Então, basicamente, a inteligência artificial voltando da previsão de demanda e trazendo como você distribui seus estoques, você consegue ter um maior nível de acerto de ter o teu produto no lugar onde o consumidor quer realmente encontrá-lo. Então, você junta o perfil do consumidor, o perfil da loja, o perfil de toda aquele ambiente. Perfeito. Com uma inteligência artificial, a mesma ideia que a gente teve no anterior, né? A inteligência artificial vai entendendo isso conforme ela vai... Quanto mais você usa, mais tempo você tem de inteligência artificial naquela loja, naquele ponto de venda, né? Enfim, loja, ou qualquer outro ponto, tipo de ponto de venda. Ela vai entendendo o perfil de venda ali e vai melhorando. Perfeito. O estoque, tudo.
Perfil de consumo, exatamente. Perfil de sensibilidade a preço, perfil de impacto de campanhas, perfil... Isso aí falando de uma relação direta entre consumidor e produto, tá? Então, é basicamente um conjunto de algoritmos olhando para cada uma dessa série de características e dizendo assim, essa loja se comporta de tal forma. Como ela se comporta assim, você precisa abastecer ela de tal jeito. E aí é bem interessante, porque a gente acaba vendo casos onde, às vezes, são feitas campanhas para incentivar vendas. No fim das contas, a campanha não gera aquele resultado esperado. E a inteligência artificial, ela correlaciona bem dados e consegue te dar essa visão de que você diminuiu o volume de vendas quando você, às vezes, deu um desconto ou fez uma campanha que não foi bem sucedida. Luiz, é aquele negócio, né? A gente ouve falando assim, parece tudo tão mágico, parece muito bom. Então, me dá alguns exemplos completos, passando por cada área, setor de varejo, que a gente pode trabalhar com AI. Legal. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou trazer uma visão que realmente a gente escuta muito isso, né? O cliente, pô, é uma bola de cristal que vai prever, né? Não é uma bola de cristal, tá? É bastante trabalho. Primeiro, do lado de quem provê soluções, que é o nosso caso, então já são quase 10 anos de desenvolvimento de algoritmos, olhando para o varejo, né? É muito P&D, sempre evoluindo tecnologias, construindo algoritmos, correlacionando algoritmos. E depois, do lado do cliente em si, também tem uma série de preparo, né? A gente apoia nesse sentido como consultor ou como, né, um processo ali de ajudar o cliente a sair do zero e avançar na jornada. Mas tem todo o trabalho de preparar dado, organizar dado, né, para que de fato você possa nutrir a inteligência artificial com dados de qualidade e dados relevantes. Esses dados, eles são pensados por segmento ou é algo geral? Interessante. Tem um requisito geral, então cadastros, volume de vendas, quantidade de vendas. Para trabalhar com abastecimento, você usa características ou restrições logísticas, né? Então são dados gerais, mas cada negócio tem suas particularidades. Então a gente chama de enriquecimento de dados usando características do próprio negócio. Por exemplo, nós temos clientes de indústria que produz sucos, por exemplo. Esse cliente tem uma sazonalidade que refere-se à safra. A gente precisa trazer essa exógena, vamos assim dizer, para dentro do modelo para que ele recomende a demanda, a produção e etc., considerando esse contexto. Entendi. Mas pensando numa cadeia inteira, tá, Thaís, fechando o ciclo, basicamente a base é a previsão de demanda, tá? Voltando nesse ponto. Então, a partir de uma boa previsão de demanda, a partir de uma boa base de cadastro de parâmetros e restrições logísticas, a gente vê, então, desde o comercial, marketing, né? Então, a gente tem lá uma visão de vendas, uma segregação, um agrupamento de clientes, uma visão de que campanha dá resultado, que não dá resultado, uma visão de sensibilidade, produtos que são mais elásticos, menos elásticos, e por aí vai. Então, nessa área de marketing e vendas, é o primeiro passo onde a inteligência artificial consegue ajudar bastante numa visão de planejamento, tá? E aí, voltando na cadeia, a partir do momento que eu já tenho uma visão do que eu vou vender e aonde, eu começo a me preparar para conseguir atender a essa demanda. Então, volta na parte da distribuição de estoque, e aí a gente está falando do planejamento de abastecimento, planejamento logístico e assim por diante. Então, o quanto eu preciso ter estoque, aonde que eu preciso ter esse estoque, que dia que eu preciso despachar esse estoque, qual a quantidade e de que jeito que eu distribuo se meu estoque estiver com uma volumetria aquele que eu preciso, tá? Então tem muito essa parte aí de como distribuir o estoque quando ele já está dentro de casa. E aí, voltando ainda mais um passo na cadeia, há sempre o processo de compra. Para que eu tenha o estoque dentro de casa, eu preciso ter comprado isso. Então, ainda seguindo características das próprias agendas, fornecedores, etc., a EA olha para você e te diz, você precisa comprar tanto desse produto, mandar tanto para o teu CD para que ele consiga suportar a cadeia lá na ponta. E aí, antes disso, hoje em dia a gente vê um cenário muito híbrido, assim, né? Então, por exemplo, você pega um supermercadista, tem muita coisa que é produzida dentro do mercado, né? Então, a padaria, um sushi, um restaurante, etc. No fim das contas, o mercado vira uma pequena indústria, né? Uma pequena fábrica. A inteligência artificial, assim como a gente entrega para uma grande indústria, para essa pequena indústria que está na ponta, a gente também entrega o quanto ela precisa produzir. E aí, por último, é o primeiro passo da cadeia,
você precisa comprar matéria-prima para produzir o que você tem que entregar lá para a ponta. Tá? Então, é como se fosse realmente uma cozinha. Você traz uma Essa ficha parte técnica. você também entra. Isso. Você compõe o teu SKU a partir de um grupo de matéria-prima, né? A gente imputa isso no sistema e o sistema te fala. Você precisa produzir 1.000 unidades disso no dia X. Para produzir 1.000 unidades disso, você precisa de tanto de cada produto na sua matéria-prima. Então, basicamente, se você pensar numa cadeia ali de suprimentos, né? Desde informar a indústria o que ela precisa comprar para produzir, o quanto ela precisa produzir, e passando por todos os elos da cadeia até que o produto esteja lá na ponta, na mão do consumidor. Legal. E quais são os ganhos, se você puder falar uma ideia de porcentagens, assim, e alguns cases de sucesso que a gente tem, que você poderia nos trazer, assim, para a gente ter uma ideia de números mesmo. Interessante. Tem alguns estudos de mercado, a Ernst Young fala bastante sobre isso, tá? Onde você tem um aumento de 30% na acurácia do teu forecast, da tua previsão de demanda, ela permite você aumentar as suas vendas entre 3% e 5%, por exemplo, e reduzir até 20% dos seus níveis de estoque. Porém, a gente tem visto resultados bem superiores, né? Porque normalmente a gente consegue ter um nível de acurácia maior do que esses 30%. A gente tem casos de cliente onde a gente realmente dobrou a acurácia, o cliente estava lá com 40% para produtos de curva A e B, a gente leva essa previsão de demanda para um acerto de 80%, 85%, né? E por consequência você diminui drasticamente os índices de ruptura. Então a gente tem clientes onde a ruptura ela reduziu entre 50% e 80%. Porque você acaba atingindo um número, só que esse número que você eleva baixa vários outros números. Exatamente. Né? Isso. Como você está aumentando a disponibilidade do produto na ponta, você vendeu mais. Como você distribuiu melhor o teu estoque, você diminuiu o teu nível de estoque na cadeia. Então você está com menos excesso. E aí a gente também tem números bem relevantes. Assim, a gente tem clientes, né, no modelo D2C que reduziu quase 50% dos níveis de estoque na cadeia. Tá? Mas diminuir entre 30% e 50% dos níveis de estoque no geral é bastante comum. E aí a gente fala de dinheiro que sai do estoque, volta para o caixa da companhia e pode ser alocado em ganho de velocidade, em otimização, em comunicação, em qualidade no atendimento do cliente, uma série de outras coisas. É realimentar, né? Isso, exatamente. É colocar o recurso onde ele precisa pôr. Exatamente, não ficar gastando recurso com aquilo que você consegue otimizar. Isso, exatamente. Então, ruptura realmente são percentuais bem relevantes, a gente consegue diminuir. Aumento de vendas em função da redução da ruptura, redução dos níveis de estoque. E a gente vê também clientes tendo melhoria significante de margem, às vezes 10%, 15% de margem líquida, em função de entender melhor o impacto da elasticidade de preço em cada produto, tá? E assim fazer campanhas, ofertas, estímulos de venda que sejam realmente mais eficazes. Legal. Luiz, agora sim, para a gente falar um pouco mais sobre o mercado, você consegue me falar um pouco das tendências de AI aplicadas para o varejo para o futuro, assim? Perfeito. Olhando no contexto atual, muito fala-se de AI para o atendimento ao cliente, né? Então, facilitar um atendimento, facilitar Que é o pós-venda. uma estratégia de CRM ali, né? Centralizar, organizar, permitir que o cliente tenha um atendimento mais segmentado, vamos assim dizer. Isso é legal, está bem maduro, né? O que a gente tem feito nessa parte de planejamento de demanda e abastecimento, etc., também é algo que deve continuar amadurecendo, tem muito chão para amadurecer. Principalmente porque, se a gente falar do varejo, o varejo tem uma parte do dado importante, a indústria tem uma parte do dado importante, o distribuidor tem uma parte do dado importante, então os dados ainda estão relativamente fragmentados, né? Então, amadurecer a união desses dados, o compartilhamento de dados é algo que deve acontecer para fazer com que essa cadeia toda seja beneficiada no geral. E vamos combinar que para o varejo a experiência do cliente é muito importante. Então, se você conseguir usar a inteligência e dados para melhorar isso, o cliente final, a experiência e tudo isso, para o varejo, isso vai ser extremamente... Perfeito. Se a gente considerar, né, que
para garantir um atendimento, a gente vai tomando muitas margens de segurança. Exato. Então, são desperdícios, são excessos que, no fim das contas, está impactando no preço de venda que o consumidor paga no produto. Com certeza. Às vezes é algo que você deixa de fazer que poderia atender melhor o cliente. Então, quando você traz inteligência para isso tudo, né, você para de ter uma briga entre varejo e indústria, passa todo mundo a se ajudar para se abastecer bem, garantir margens boas, né, mas, no fim das contas, ainda tem um preço justo, né, e tem uma experiência bacana ali para o consumidor. Então, eu vejo muita união entre indústria e varejo nessa perspectiva de compartilhamento de dados. Tá? E uma coisa que acredito que deve acontecer, a gente deve começar a ver nos próximos meses, inclusive estamos trabalhando sobre isso, trazer toda essa base que a gente fala de planejamento e tudo mais e permitir que o usuário comum consiga interagir com essa base. É o que a gente fala um pouco de linguagens naturais, assim. Então, imagina que você é um vendedor de varejo, você tem uma série de dados sobre um grupo de clientes ou um cliente, e você possa perguntar de forma simples. Eu vou receber esse cliente hoje, que tipo de oferta eu posso fazer para ele? De que forma que eu posso atender? E aí você interage com todos aqueles dados e você tem realmente uma IA generativa te ajudando a pensar sobre como causar uma experiência legal ou inesquecível para aquele cliente. Tá? É o que todo mundo hoje está em busca. Exatamente. Então, eu vejo a união de tudo isso. Inesquecível é o que faz a pessoa voltar, né? O seu cliente, ele volta, o mercado está cheio de concorrência. Perfeito. Então, todo mundo fazendo o que você faz. Como que você fideliza? Como que você traz o seu cliente de volta? Com uma experiência inesquecível. Tornando-se inesquecível, exatamente. Você tem toda a razão. Exatamente isso. É isso que eu vejo em relação ao futuro, tá? Bacana. Luiz, você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui no nosso papo? Primeiramente, eu acredito que para todo mundo que estiver nos ouvindo aí, estar atento e disposto a conhecer e testar coisas. Né? A gente sabe que é um mundo muito novo, então assusta um pouco. E a recomendação aqui é que você se exponha, que você converse, tanto com fornecedores quanto com profissionais e principalmente com pessoas que estão no teu segmento, né? Estão ali olhando para problemas que você está olhando. Então, se você é de planejamento, por exemplo, de distribuição, de estoque, de logística, etc., como seu concorrente ou como o seu mercado, ou como empresas próximas de você estão lidando com esses problemas? Que tipo de tecnologia já está sendo usada? Que impacto está causando? A ideia é se dispor aí a trocar figurinha, a aprender, porque quanto mais rápido e mais aberto a gente estiver, a gente vai conseguir aí surfar melhor nessa onda. Tá? Então, não tenha medo, vai para cima e cara aí que com certeza vamos todos colher bons frutos. Legal. Vou pegar de surpresa. Alguma dica de leitura para os nossos ouvintes? Olha, aí você me pegou, viu, realmente. Livro, quer? Falando de inteligência artificial, por enquanto eu acho que seguir a Infracommerce, porque a gente tem falado bastante sobre isso. Bacana. Temos feito eventos e trazendo realmente clientes, né, para falar de como as coisas estão sendo usadas, como evoluíram. Acho que esse é o ponto central. Não é muito só que tecnologia usar, que fornecedor usar, é realmente entender assim, pô, já passei por isso, tive esse problema, resolvi de tal forma, se prepare para dar os próximos passos. Então, minha primeira dica para ficar atento a isso, você pode seguir a Infracommerce aí, a gente vai falar bastante sobre IA nos próximos meses. Bacana. Gente, Luiz, muito obrigada pelo papo. Aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também. Obrigado a todos, obrigado quem está nos assistindo. Continuem, nos sigam, ouçam mais, acompanhem as nossas redes sociais, os nossos canais. Como disse o Luiz, a gente vai trazer mais conteúdos como esses de vários outros assuntos. E fiquem de olho. Obrigada. Obrigado.